Então vamos ouvir o Saulo, de voz própria, nada mais justo, a explicar o caso da paciência e da perseverança, que nos vai já dar o gancho para nós vermos este caso final. Para quem não sabe, Saulo César Ribeiro da Silva foi quem coordenou os 7 volumes do Evangelho por Emmanuel, publicado pela FEB, Federação Espírita Brasileira. E o Geraldo Campetti é o vice-presidente, diretor da FEB editora. E esse estudo que está em Lucas 21:19, apesar do Emmanuel utilizar a palavra paciência, quando o Emmanuel escreve um título, um dia a gente ainda vai ter oportunidade de fazer uma análise dos títulos dos comentários de Emmanuel, porque ele indica ali qual que é a perspectiva. Então, quando ele coloca paciência e estudo, é porque ele vai analisar o sentido dessa palavra. E embora essa palavra tenha sido traduzida como paciência, quando o Emmanuel explica o contexto, ele diverge de todos os dicionários da língua portuguesa que explicam o que é paciência. Porque Emmanuel fala em paciência assim: paciência, buscar nas engrenagens da vida a maneira de solucionar, sem farpas de irritação, prosseguindo. Desculpa, mas assim, paciência não é isso. Paciência é você sentar, esperar, ter calma, né? E a hora que a gente olha perseverança com o comentário do Emmanuel, casa perfeitamente, inclusive porque o maior exemplo que ele confere daquela palavra, o pomoné, é Jesus. E Jesus não tem paciência conosco, Jesus tem perseverança conosco, porque ele cita, né? Jesus continua até hoje atuando para que a gente encontre o Evangelho. Está chamado paciência. O Jairo até fez uma live só sobre este caso. Nós vamos resumir ao máximo da questão entre a paciência e a perseverança. Reparem, nesta mensagem vamos ver o que o Saulo diz e agora vamos ver a realidade. Porque ele permite-se corrigir o Emmanuel, que ao ponto de dizer que paciência não é aquilo que o Emmanuel disse que era paciência. Então, reparem que paciência é substituído por perseverança, neste caso e em muitos outros, inclusive é o anterior que nós mostramos, e reparem que Emmanuel diz paciência é serenidade, calma, tolerância. Além de usar muitas vezes a palavra paciência, reparem que ele usa 7 vezes, aliás, até qualifica Jesus como paciente. O Saulo diz que diverge todos os dicionários. Ora, nós vamos aos principais dicionários e o que é que diz de paciência? Paciência, calma, serenidade e tolerância. Lembram que eram as 3 palavras que o Emmanuel escolheu exatamente na mensagem e que nada têm a ver com perseverança? Então, agora vamos para um outro caso, porque são muitos em que eles fizeram isto. Também aqui em Tiago substituíram paciência por... Só um instantinho, a gente recomenda aí também, já que ele fala a definição de Emmanuel, que estudemos aí a questão 254 do livro Consolador, onde o Emmanuel define o que é paciência. Acho que faltou eles estudarem essa questão lá também, né? Sim, é uma adenda importante também, que depois, se quiser, pode fazer esse gancho quando puder intervir. Foi o Cleiton, não é? É o Cleiton. Isso. Pronto, reparem que a paciência foi usada várias vezes. Ao todo, o Emmanuel, na coleção, usou 55 vezes a palavra paciência e eles trocaram por perseverança. Aqui um dos últimos exemplos, Paulo aos Hebreus, e é curioso que, por exemplo, o Haroldo Dutra Dias diz, e com toda a razão, porque o Clóvis Tavares fez essa revelação, que o Emmanuel é o mentor espiritual do Emmanuel é o Paulo de Tarso. Então, no mínimo, o Emmanuel foi médium do Paulo de Tarso nesta coleção que jorra diretamente das esferas crísticas, e não é só em relação ao Chico e ao Emmanuel que estão a desrespeitar, é ao Paulo de Tarso, ao Estevão, a toda essa equipa espiritual em comum. E reparem que o Paulo, na versão do Emmanuel, diz esperando com paciência. Aqui diz o Abraão foi perseverante.
Já o Abraão, eles acrescentaram, porque se o Emmanuel não colocou Abraão foi por algum motivo, porque ele queria que esta lição fosse para nós. E reparem que ele viu a promessa realizar-se. Não, aqui é muito mais proativo. Ele alcançou a promessa. E reparem que o termo esperar e alcançar é exatamente o título do Emmanuel. Realmente é muito curioso, se nós só formos analisar os títulos das mensagens que o Emmanuel deu, será muito curioso e será bom o Saulo também fazer esse estudo, uma vez que ele referiu e bem da importância dos títulos. Portanto, o título do Emmanuel não foi preservar e realizar, por exemplo. Não foi. Então reparem como as palavras mais uma vez são repetidas exatamente de acordo com o versículo que o Emmanuel escolheu e concluindo, sem dúvida que no mínimo o Emmanuel pede à FEB que restituam os seus versículos originais, jamais em nota de rodapé, porque foi uma proposta muito lamentável, e tal naquela questão que o Roberto falou, eles dizem que só trocariam ou só colocariam o versículo do Emmanuel na nota de rodapé quando o versículo estivesse no título ou no conteúdo da mensagem. Então, e os outros todos não vão colocar? Portanto, foi uma proposta duplamente infeliz. Aliás, quando eles dizem para clareza do texto, iríamos fazer quanto muito iriam fazer isso, e eles estão a reconhecer, sem querer, que o texto não ficou claro. Portanto, acabam por assumir, infelizmente não de forma voluntária, que todo o processo destes 7 volumes está equivocado. Agora vou só pôr o último minuto que até faz um gancho para o Jairo Avelar. Uhum. Como o Emmanuel ele não se prende à tradução, ele se prende à explicação, à interpretação, a trazer aquele conceito, aquela ideia para o nosso cotidiano, o comentário do Emmanuel se aplica a qualquer tradução, ainda que você tenha alguns problemas. Nas lives que o pessoal estava comentando, eu tive a oportunidade de analisar alguns deles. Mesmo da Bíblia de Jerusalém, que foi a tradução que a gente escolheu, a gente tem problemas com ela, a gente teve a oportunidade de dizer. O que a gente não queria foi assim, a hora usa uma tradução, a hora usa outra, a hora usa outra. Isso daria uma confusão muito maior. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. O vídeo travou um pouquinho. Falhou um pouco. Não, eu travei de propósito. Sim. É só fazer uma pausa para explicar só esta parte. Pode pôr você em tela cheia se você quiser. Não, é bem rápido, é um comentário bem rápido. Reparem que ele disse que não íamos usar várias traduções. Não, mas então o que é que a FEB realmente fez? Não só tirou a tradução Ferreira de Almeida, que é única, que era uma só, como colocou 2. Porque se a Bíblia de Jerusalém, como o Saulo diz, em termos académicos, é a melhor de todas, porque é que eles não mantiveram a coerência e usaram a Bíblia de Jerusalém do 1º ao 7º volume? Porque assim, ainda o que eles fizeram ainda ficou mais incoerente, infelizmente, porque do 1º ao 5º volume colocam a tradução do Haroldo, que é uma tradução literal, e como o Afonso Chagas, fundador do NEP, juntamente com o Haroldo e todos estes estudiosos, incluindo o Saulo, diz, e com razão, depois colocam uma Bíblia católica. E o Afonso diz que nós temos que ver o que é que está por trás desta questão, a motivação ideológica para, se o Emmanuel, já na época, em 1940, que eram 95% de brasileiros que eram católicos e menos de 5% eram protestantes, o Emmanuel não cedeu ao catolicismo. Ele escolheu a melhor Bíblia da época e, portanto, também há esta questão de querer agradar a gregos e troianos. E reparem que é isso mesmo que o Saulo vai falar em seguida, da questão do mercado.
que ele pode atingir com estas traduções. Espaço em pessoas de outras religiões. Eu encontro frequentemente na rede do Evangelho por Emmanuel pessoas que são evangélicas, católicas, protestantes e que buscam esse texto para poder se informar sobre o comentário do Emmanuel. Se a gente tivesse oferecido um versículo que a pessoa olha ali e aí ela vai na Bíblia dela e não acha, e não tem nenhuma indicação, poderia se acusar o espiritismo assim, os espíritas têm uma Bíblia deles. Não é esse o objetivo. Então, quando a gente deixa claro, olha, o versículo que a gente está colocando ali foi tirado da tradução do Haroldo Dutra Dias, que é uma tradução que eu reputo como sendo uma boa tradução por conta dessa questão das palavras, dos vários significados, e a Bíblia de Jerusalém, que academicamente, gostemos ou não, é a Bíblia que é, na esmagadora maioria das vezes, utilizada dentro dos trabalhos acadêmicos. A gente deixa livre para a pessoa. Assim, nós estamos comentando esse versículo aqui. E aí isso dá uma seriedade e uma respeitabilidade ao espiritismo, porque a gente não está se propondo aí a fazer uma tradução que seja dos espíritas. A gente está lidando com a mensagem do Cristo interpretada. O Saulo disse que estamos a lidar com a mensagem do Cristo interpretada pelo Emmanuel. Ou seja, estão vendo. Sim. Agora eu vou concluir, que é para passar ao Jairo, só dizer que os comentários do Saulo falam por si, não é preciso fazer mais comentários, apenas chegar à conclusão lógica e de forma muito triste que venderam o Emmanuel. É o que exatamente aconteceu. Venderam o Emmanuel. E o Emmanuel e o Chico não estão à venda. Nós sabemos que por muitas questões de elitismo, muita gente se vendeu no movimento espírita. Mas o nosso exemplo é Kardec e Chico. Com eles nunca nos desiludiremos. Exato. Com esse espírito é médium do Cristo. Verdade. Nuno, deixa eu colocar aqui também, todos de volta. Muito obrigado, Nuno. Você só tem que se colocar ali. Já colocou? Okay. Muito obrigado pelas suas observações todas aí, Nuno. Eu estou me vindo com um pouco de eco, está atrapalhando um pouquinho, mas ok. O Carlos vai resolver. Porque muito público espírita que vê esses vídeos. Será que você, público espírita que assistiu esses vídeos aí, percebeu tudo isso? A gente tem que deixar de ser ingênuo com muita coisa, viu? É por isso que a gente tem que estudar, não é aceitar tudo não com tanta facilidade, não é atacar a torto e a direito também, mas é raciocinar, como é próprio da doutrina espírita, não é? Então você veja quanta coisa a gente tem que observar e prestar atenção para chegar no entendimento correto de toda essa problemática da adulteração das obras de Chico Xavier. Vamos passar agora para o Jairo Avelar, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele vai falar sobre os interesses financeiros e de bastidores da FEB, da Federação Espírita Brasileira, em toda essa história. Jairo, deixa eu colocar você aqui, só um minuto. Ok, Jairo, fique à vontade, meu amigo. Pode começar. Tudo bem. Nós vamos, eu penso, né, ouvindo aí as colocações aí, né, o trabalho do Nuno, e vendo essas declarações aí do Saulo, que eu já tinha visto, eu não posso iniciar a minha fala aqui sem dizer que isso são coisas, né, ridículas, né, são coisas ridículas. Sinceramente, me desculpem, mas eu não tenho uma outra palavra para classificar essas falas aí acerca de Emmanuel, a respeito do Evangelho, como não para dizer que isso tudo, né, são falas ridículas. Por quê? Eu observo, né, nós vamos pensar o seguinte, eu não vou expandir aqui, não vou falar em nada de erros, de adulterações, né, nada focado. Eu vou falar sobre a questão que nos preocupa muito como espíritas e como integrantes do movimento espírita. Por quê? Porque, na realidade, existem dois ativos de grande valor.
Quais são os dois ativos de grande valor? Federação Espírita Brasileira e Francisco Cândido Xavier. São dois ativos de um valor imensurável e todos dois ativos de grande confiabilidade. No momento em que estas coisas acontecem, nós vamos, então, perdendo aquilo que é mais importante para um ativo, para uma instituição, que é a sua confiabilidade. A sua confiabilidade. Então, nós entendemos que nós temos que ter uma preocupação, né, com estes dois produtos, com esses dois ativos que são extremamente importantes. E quando nós vamos vendo tudo isso que está sendo falado aí, né, que o Nuno trouxe, aquele que antecedeu o Nuno também trouxe, né, nós vamos vendo, eu vou dividir isso em duas faixas. A primeira foi um erro crasso de gestão. Vou repetir, um erro crasso de gestão. A segunda foi uma catástrofe. O erro crasso de gestão, né, nós vamos encontrar dentro dessas primeiras obras, né, que nós estamos trabalhando aí. Agora, a catástrofe, eu vou chamar não de catástrofe, mas o Titanic, eu vou me permitir chamar de... O Titanic, na realidade, foi essa questão aí do Evangelho segundo Emmanuel. Por quê? Porque, na realidade, isso traz um imenso erro doutrinário, mostra total falta de compromisso com a doutrina espírita, total falta de compromisso com a doutrina espírita e, principalmente, o que nós observamos nisso aí é porque, na realidade, falta, né? Isso acontece quando os egos estão inflados, quando os egos falam mais alto do que, na realidade, a lógica, a razão e o bom senso. E dentro de doutrina espírita, se faltar lógica, razão e bom senso, pode existir qualquer coisa, menos doutrina espírita. Faltou lógica, razão e bom senso, não existe doutrina espírita. Então, no primeiro caso, no primeiro ponto que nós trouxemos, que nós estamos levantando um erro de gestão, e esse erro existe, nós vamos ver que existem 3 tipos de gestores. Um tipo é o negacionista, é aquele gestor que vive de negação. Ele não admite os erros. Ele não comparece perante os erros. E quando ele lida com erros, a palavra dele é não, não, não foi, não aconteceu, não isso, não aquilo. Esse é o gestor negacionista. O segundo gestor é o desculpista. Ele tem sempre uma desculpa para alguma coisa. Não porque nós alteramos isso, porque a alteração, não porque nós fomos isso, nós somos aquilo. Não é? Esse desculpista, não é um gestor extremamente maligno para as instituições. E nós vamos ter o grande gestor, que é o gestor positivista. O gestor positivista, ele é aquele que positivamente ele toma os erros como aprendizado. Toma os erros como aprendizado. Ele não nega e nem dá desculpa. O grande gestor é aquele que escolhe tomar atitudes. Ou seja, houve erros, você não nega
e nem dá desculpa. Você, na realidade, toma atitude no sentido de corrigi-los. No sentido de corrigi-los. Como o Kemper fez aqui em Minas Gerais. Como o Kemper fez aqui em Minas Gerais. Existiu um erro, não é? E ele, então, tomou atitude. Ele não ficou nem negando, nem dando desculpa. Ele tomou atitude. Então, os grandes gestores, eles resolvem. Os grandes gestores, eles resolvem. Isso é o primeiro ponto que nós queremos chamar a atenção. Está no momento da Federação Espírita Brasileira, não é? Com todo o respeito que ela pesa no nosso coração, parar de dar desculpas e parar de ficar negando as realidades. Porque dizemos aqui em Minas, não tem como ficarmos tapando o sol com a peneira. Não tem como ficarmos tapando o sol com a peneira. E na medida em que isto vai sendo postergado e negado e desculpado, não é? O ativo Federação Espírita Brasileira vai caindo no descrédito do movimento espírita. Vai caindo no descrédito do movimento espírita. Então, nós vamos observar, né, fatos, e eles nos mostram que até a gestão do Nestor Mazotti, né, eles estavam, né, este arcabouço Chico Xavier, né, Emmanuel e outros, eles estavam protegidos. Tanto é que nós vamos, né, pelo que se observa aí, os nossos pesquisadores, né, nós vamos observar que os problemas eles começam a partir de 2012, 2013. É a partir daí, não é, que as coisas desandam. A partir daí que as coisas desandam. Então, nós vamos ver que, não é, o fato mais marcante, uma das questões que trouxeram essa problemática toda, foi o adoecimento de Nestor Mazotti. O primeiro ponto é o adoecimento do Nestor Mazotti. O segundo ponto é a partir do... Eu acredito, agora é uma suposição minha, que na medida em que Nestor Mazotti foi adoecendo, ele foi se afastando da gestão. Natural, se eu adoeço, qualquer um que adoece, ele vai afastando de a gestão. Agora, é necessário que aqueles que estão ao seu lado tenham condições de segurar as pontas. E parece que não foi o que aconteceu. Nestor Mazotti foi afastando pelo seu adoecimento, não é? Até o momento em que ele renuncia, ele pede o afastamento, não é? E a partir daí, né, né, as coisas vão se tornando mais graves. Mas tem um outro ponto também importante nessa questão Nestor Mazotti. Porque, como grande empreendedor, ele, na realidade, começou a transformação do parque gráfico da FEB num processo de terceirização. E não estava errado, não. O mundo moderno hoje caminha todo para uma terceirização. E ele estava certo. Ele teve uma visão de futuro, não é? Mas ele se afasta, não é? Assume o senhor Antônio Perry de Carvalho, não é? E quando a internet está cheia, né, cheias de vídeos desse senhor, quando ele, sobre o assunto, né, está na internet aí para quem quiser assistir, ele diz que não sabia de nada. Ele não sabia das adulterações, ele não sabia das alterações, ele não sabia de nada. Não sabia de nada. Ora, então, meu amigo, por que você assumiu? Porque se você assume, né, a presidência de qualquer
instituição, de qualquer órgão, você se torna automaticamente responsável por ele. Porque, na realidade, responsabilidade não se transfere. Responsabilidade é de quem está no comando. A responsabilidade é de quem está no comando. Então, os vídeos estão aí para quem quiser assistir. Ele não sabia de nada, porque... não é? Ora, então, como ele não sabia de nada, não tinha conhecimentos das adulterações, não é? Até acredito que essas expressões dele são feitas de uma maneira honesta, não é? E o que acontece nesse ponto? Há uma migração dentro da FEB entre o trabalho com os funcionários próprios, não é? Com a estrutura própria, para a terceirização. Ora, só que quem estava, me desculpe, eu não sei quem, mas quem estava à frente do parque gráfico da FEB não se deu conta disso. Não foi um gestor na época, porque uma coisa é você lidar com pessoas, da sua estrutura. Outra coisa é você lidar com o trabalho de terceirizados. Na medida em que você lida com a sua estrutura reporta a você. Na medida em que você lida com terceirizados, os terceirizados eles simplesmente te entregam o produto final. Então, faltou gestão sobre o produto final. Faltou gestão sobre esse produto final. Então, eu estava observando aqui, né, a figura do senhor Geraldo Campetti, né, que eu quero crer que foi a pessoa que fez essa transição. Olha, formado em biblioteconomia, né, tem um currículo maravilhoso, um currículo invejável, sem dúvida alguma. Agora, nós temos que entender que biblioteconomista, ele não é gestor. Biblioteconomista, ele não é gestor. E, se quiser passar por gestor, tem que ter humildade de aprender gestão. Tem que ter humildade para aprender gestão. Por isso, nós entramos nesse parafuso dentro das obras de Chico, dentro das obras de Emmanuel, das demais obras, na medida em que os terceirizados, eles passaram a produzir o que queria, e ninguém estava nem aí, e foram produzindo erros em cima de erros, erros em cima de erros, e ninguém parou para avaliar. Ora, na realidade, ninguém deu fé dessas adulterações, dessas alterações ocorridas, né, em mais de 116 obras de Chico, né? Então, o que faltou? Né? Vamos dizer, o que falta nisso aí? Falta, na realidade, gestão. Bom, o que acontece mais nesse processo, né, de entrega aos terceirizados sem uma supervisão e sem uma gestão? Né? Observa-se que César Perry ele não estava preocupado com o parque gráfico da FEB. Então, basicamente, eu entendo que existiam dois presidentes da FEB. Um presidente da FEB, da estrutura, e outro presidente do parque gráfico, fazendo aquilo que lhe dava na cabeça e fazendo aquilo que ele queria. Não é? O senhor César Perry, ele, na realidade, ele diz também em um vídeo, não é, que ele passa a se dedicar ao envolvimento da FEB com o movimento espírita e com as casas espíritas. Então, o parque gráfico da FEB, ele foi cada vez mais entrando à deriva.
não é? E quando eu faço essa análise fundamentado em 18 anos trabalhando na maior cervejaria do mundo. Trabalhando 18 anos na maior cervejaria do mundo. Trabalhando na área de pesquisa, trabalhando na área de administração, trabalhando em marketing e, principalmente, trabalhando uma área que chama-se recuperação de mercado. Ora, na realidade, o que acontece nesse problema, nessa questão? César Perry se afastou do Parque Gráfico da FEB, o Parque Gráfico da FEB passou a andar à deriva, né? Me desculpe a expressão, né? Perry, ele criou o NEP, né? Onde ele criou o NEP, e lá surgiram, né? E para o NEP foram as pessoas de Afonso Chagas, Haroldo Dutra, Simão Pedro, Wagner Paixão, né? Então eu quero acreditar que estes nomes foram indicados por Honório Abreu, que à época era presidente da União, não é? E aqui eu vejo o risco que nós corremos naquela época. Qual foi o risco que nós corremos naquela época? Porque, na realidade, eu acredito que o meu amigo Honório, né, ele quis, naquela época, emplacar o falso Emmanuel. Era o objetivo dele emplacar dentro da FEB o falso Emmanuel. Então, estas coisas, né, passaram tudo, né? Só isso só não aconteceu porque, na realidade, com a mudança de gestão dentro da União Espírita Mineira, não é? O que aconteceu? O gestor da União Espírita Mineira, vendo o equívoco que estava acontecendo dentro da União Espírita Mineira, tirou o falso Emmanuel de catálogo, mandou picotar todos os livros e jogar fora. E a União Espírita Mineira amargou um grande prejuízo, mas não levou esse prejuízo para o movimento espírita. Olha, merece aplauso, porque esse é o gestor que toma atitude e não dá desculpa. Esse é o gestor que, na realidade, trabalha e tem amor à doutrina espírita. Então, essa questão, né, da precariedade gestora é o primeiro momento, né, de todas estas adulterações que nós estamos vendo aí, que começou lá atrás, né, em 12, 13, e até hoje ninguém havia percebido. Eles só começaram a perceber na medida em que os trabalhos deste grupo bendito, não é, deste grupo de pesquisa, que eu sou testemunha aqui da aguçidade, da dedicação, do comprometimento que cada um tem. Não é? Às vezes é sábado, é domingo, é feriado, e o grupo está trocando mensagem, está comentando, e o Nuno fala alguma coisa ali, fala alguma coisa aqui. É o comprometimento com a doutrina espírita. Então, essa foi a primeira parte das lamentáveis alterações e das adulterações profundas, causa dos desleixos administrativos, não é? E aí vem a segunda parte. Então, a segunda parte eu classifiquei como sendo, na realidade, a grande catástrofe, que eu chamo de o Titanic. Então, Jairo, só um minutinho, Jairo, só um minutinho. Só peço para você resumir um pouco mais, porque pelo avançado da hora e ter também os outros colegas para falar, ok? Tá certo.
Pode seguir. Essa foi a segunda parte. Veio o Titanic. E qual foi o Titanic? O Titanic foi o Evangelho segundo Emmanuel. Por quê? Porque, na realidade, essa segunda parte, não é? Ela entra com uma total falta de comprometimento com a doutrina espírita. E por que eu digo que ela entra com uma total falta de comprometimento com a doutrina espírita? Porque nós vamos assistir um vídeo com o Saulo, né? O Saulo, no momento em que ele está dando uma entrevista, né, numa live, para falar, né, falar que ele chegou à faixa preta, ou seja, a faixa preta era o total de 2.200.000, né, ele chegou a um patamar. Ora, ele vai fazendo essa entrevista e lá na frente, está aí na internet para quem quiser assistir. Ora, então, ele vai fazendo a entrevista e ele diz ao entrevistador assim: e nós estávamos com o projeto pronto, e estando com esse projeto, eu lembrei de um amigo de Minas Gerais que estava fazendo uma transcrição da Bíblia, uma interpretação da Bíblia, e aí ele diz assim: eu procurei este amigo e nós, então, unimos os projetos. Projetos de marketing. Me desculpe a franqueza, não projeto doutrinário, mas projeto financeiro. Faço questão que os nossos assistentes, né, aqueles que estão acompanhando essa live, procure o vídeo do senhor Saulo, está aí na internet, acompanhe detalhadamente a sua fala, porque, na realidade, desculpe, senhor Saulo, mas quando o senhor estava dando a entrevista, lá, eu lembrei muito, daquele pastor chamado Edir. Provavelmente ele começou dessa forma. E o que nós vamos entender dos interesses financeiros desse trabalho? Nós vamos entender dos interesses financeiros? É só assistir depois também um vídeo, não é? Da outra pessoa citada pelo Saulo, não é? E esta pessoa, ela vai, este companheiro, né, vou dizer o nome, o Haroldo, não é? Ele vai passar o vídeo todo oferecendo um curso, e durante todo o vídeo a fala é de dinheiro. Não, você pode fazer o curso. Não, se o seu marido não deixar, não, mas se você não puder, não, nós dividimos em tantos pagamentos. Esse era o projeto. Aí alguém vai perguntar assim: Jairo, mas o que você tem com isso? Nada. Cada um ganha dinheiro da maneira que quer. Agora, os senhores não podem esquecer que a imagem de vocês está intimamente ligada à doutrina espírita. Quando eu vejo falar Saulo, eu lembro de doutrina espírita. Quando eu vejo falar do meritíssimo Haroldo Dutra, com todo o respeito que o senhor me merece, o senhor está ligado à doutrina espírita. E todas as vezes que o senhor aparece, que os senhores aparecem, todas as vezes que os senhores fazem alguma live, alguma coisa, a imagem dos senhores é a imagem da doutrina espírita. Então, na realidade, esse trabalho, vamos chamar esse trabalho o pensamento de Emmanuel, não é? Ele
foi pego, não, vamos colocar aqui o evangelho seu, porque isso, junto com Emmanuel, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e eles, então, de posse desse trabalho, foram para a FEB, ofereceram o trabalho, ofereceram para a FEB o Titanic, Ora, então, eu pergunto o seguinte, eu gostaria de saber o seguinte, esse trabalho foi doado para a FEB? Se não foi doado, a FEB comprou esse trabalho? Se a FEB comprou esse trabalho, comprou porque, na realidade, não tem cabimento entrar um trabalho desse numa instituição chamada Federação Espírita Brasileira, um trabalho que contraria os princípios doutrinários, totalmente contraria os princípios doutrinários, que achincalha Emmanuel, que propõe profundas situações, né? A psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ora, talvez o movimento espírita mereça essas explicações. E, na realidade, quem autorizou a publicação desse trabalho? Porque quem autorizou a publicação desse trabalho tinha que conhecer o trabalho, ler o trabalho, avaliar o trabalho à luz da lógica, da razão e do bom senso.